Ok? Chegamos então em Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Livro de Levítico, terceiro livro de Moisés, e aponta aí para o caráter santo de Deus. Você e eu precisamos entender algo. Deus abominava toda maldade e perversão que existia na terra. Foi assim em Babel, foi assim quando antes do dilúvio, né, nos dias de Noé, que a terra se encontrava em maldade, a terra se encontrava em perversão. E Deus abominou isso. E Deus agora queria um povo santo. Deus queria estabelecer agora um caminho de retidão, um caminho de pureza, porque Deus é santo. Então, Deus escolheu um povo agora, estabelece esse povo em um lugar, e agora Deus revela o caráter santo. E isso aponta para a igreja, isso aponta para a vida da comunidade dos filhos de Deus. Então, Levítico aqui aponta para o resumo da vida da igreja, né? Que é a comunhão, que é o serviço e um viver santo. E prioritariamente vai apresentar aí o derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para que o homem pudesse ter essa santidade diante de Deus, ainda que não fosse santo, ele precisava então apresentar diversas ofertas e cumprir diversos rituais para que fosse então santificado diante de Deus, ainda que temporariamente, ok? É isso que nós estamos vendo aqui em Levíticos, e agora nós chegamos no capítulo 13, e aí apresenta as leis. Você está percebendo as leis, as direções de Deus quanto aos sacrifícios, quanto aos procedimentos para a purificação. É isso que está acontecendo aqui, ok? Lembrando que isso aqui, para nós que somos gentios, que não éramos judeus, não somos judeus de nascimento, parece que tem pouco significado isso. No entanto, a partir do momento que nós entendemos que pela fé, isso que o autor aos Hebreus fala, que pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão, isso passa a ser então um referencial para nós no que diz respeito ao entendimento dos princípios, dos fundamentos de fé, que apontam para o caráter de Deus. Então Deus é santo, ok? E você vai ver que existem muitos significados, então símbolos aqui que devemos aplicar para a nossa vida. Ainda que não o ritual propriamente dito, mas o princípio do ritual, isso hoje nos revela o glorioso sacrifício de Cristo e o perdão dos nossos pecados, e nos aponta para um viver santo, ok? Portanto, chegamos então ao capítulo 13, as leis acerca da lepra. As leis acerca da lepra. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis: se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornaram brancos, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, ok? Então, aqui o diagnóstico, né, a inspeção deveria ser feita para diagnosticar a lepra, ok? A lepra é um pecado, a lepra é o símbolo do pecado. Então pode circular aí lepra, né? Lepra é um pecado, aponta para pecado. Então, se alguém tivesse um pecado, e aí vai falar de inchação, né? Tivesse a pele inchada, isso aponta para o orgulho. Então, o pecado na pele aponta para o orgulho humano, ok? Então, lembra que tem muitas coisas, né, que não são aparentes. Hoje o orgulho não é aparente, ele é invisível, ele é subjetivo, né? Mas ele está na carne humana, né? Então, para todo tipo de pecado deveria ser feito então uma purificação. Assim aponta para mim e para a sua vida. O viver santo, nós precisamos detectar na nossa vida o orgulho. E pode ter certeza, é uma das coisas que alguém precisa nos avisar, né? Você sabe que
Bafo e orgulho são duas coisas que quem tem não sabe. Precisa de alguém bem honesto, bem sincero para dizer, olha, não, eu queria só te falar, quando alguém te entregar assim, quer um house? Talvez já esteja denunciando alguma coisa, né? Mas que encontremos no meio do corpo de Cristo alguém honesto para perceber, dar uma olhada e dar um diagnóstico para nós. Sabe o que que é isso aqui, meu irmão? Deixa eu ver aqui. Tua pele está inchada. Isso aqui é orgulho. Isso aqui é vaidade. Isso aqui é soberba. E isso aqui não pode ficar na tua vida, não. Tá percebendo? Um caráter santo. Por isso que, então, na vida da igreja, essa comunhão, esse viver santo vai apontar, né? Em algum momento nós seremos confrontados, né? Nosso orgulho, né? A nossa altivez, e para que seja removido. Portanto, a lepra na pele aponta para o orgulho, ok? Então, quando diz aí na pele, lepra na pele, igual orgulho, ok? Deve ser removido. Portanto, tinha um procedimento. 4. Mas se a mancha for branca e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. Ou seja, se não fosse mais profundo ainda, se não fosse mais profundo, ficaria então no isolamento durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo e, se, na sua opinião, a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e se a mancha tiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. Isso é caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver na pele um tumor branco, e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é o caso crônico de doença contagiosa. Novamente aqui, a inchação, você está percebendo? E agora é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença que se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta, circula aí ferida aberta. Então, ferida aberta, quando uma ferida está aberta, né? O que você vê ali? Você vê a pele ou vê a carne? Você vê a carne, né? Portanto, a lepra aqui é um pouco mais profunda. Primeiro, uma inchação que diz o orgulho. Mas se não é tratado, ela vira uma doença na carne. Isso é um pecado mais profundo. Sabe, quando o orgulho não é tratado, certamente vai levar alguém a um pecado mais profundo. É só questão de tempo. O sacerdote, porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Aí você percebe que esse pecado, o pecado do orgulho, o pecado que o orgulho leva, né, o orgulho mais profundo, né, você vai perceber que isso precisa ser removido porque é contagioso. Mas quando a ferida se sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver, olha agora, um furúnculo, ou em outras traduções aí, uma úlcera. Se alguém tiver uma úlcera,
que sarou, e ali aparecer um lugar inchado e branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará. E se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos no lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. Aqui, primeiro, né? O orgulho que leva a um pecado mais profundo na carne. E o pecado mais profundo que o orgulho ele vai produzir, essa carne, essa ferida se torna uma úlcera. Você percebe que se torna algo mais grave. E você vai perceber que mágoas, aquilo que é um pouco mais profundo do que só uma inchação do orgulho, são as mágoas. Percebe? Que agora, primeiro a lepra na pele, depois a lepra na carne, mas agora já virou algo mais profundo, que aponta para mágoas. Olha o que diz. Ele a examinará, 20. Se parecer que a ferida ficou mais funda que a pele, pelos no lugar se tornaram brancos, então declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará que a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que a úlcera deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém que se queimar e no lugar queimado, a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa. Olha agora. Vamos lá. 24. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Agora, existe um quarto nível aqui, que é a lepra que vem do quê? Da queimadura. Sabe o que é queimadura? É o ressentimento que vem através da disciplina. Quando alguém é disciplinado, mas não aceita, isso vai virar, é como se fosse uma queimadura. Isso é uma lepra. Aí vira um ressentimento. É uma indisposição frente à disciplina. É um ressentimento. E ressentimento é caso mais grave. O ressentimento causado pela orientação, pela disciplina. É um limite que foi dado, uma orientação que foi dada, a pessoa não gosta, né? E sempre vai ter 1000 explicações para aquilo que não tem justificativa, né? Mas você vai perceber que também é contagioso. Isso é lepra, ok? Então, no nosso viver santo, o orgulho precisa ser removido. As mágoas precisam ser removidas. O ressentimento pela disciplina, pela orientação, pelos limites, precisa ser removido. Porque isso é doença contagiosa. Além de comprometer aquele que carrega, certamente vai se espalhar para outros também. É por isso que precisamos que o sacerdote nos visite, quem nos avalie, quem é esse? O nosso sumo sacerdote que é Cristo. E hoje ele se expressa por meio de quem? Da igreja. Amém? Então que na nossa vida, que nós andemos em um viver santo. Toda mágoa removida, todo ressentimento removido, todo orgulho removido, é que nos mantenhamos humildes. Viveremos em santidade e pureza no arraial. Amém? É linda a palavra de Deus, né? A gente está olhando aqui, da onde tem isso, né? Mas está aqui, né? Vai aprofundando. 26. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença de pele na cabeça, olha agora, 29, 30, né? Não, 29.
na cabeça ou no queixo ou na barba, cabeça ou barba. Aí você vai perceber que aqui essa é a região sempre cabeça é domínio, autoridade, né? Então aqui doença na cabeça. Aqui é lepra na cabeça, aponta para o pecado da rebeldia e da desonra. Lepra na cabeça aponta para um pecado de rebeldia e desonra. Você percebe que os níveis vão aumentando? Começa com orgulho. É só um orgulho, mas vai aprofundando. Se torna uma mágoa, se torna um ressentimento, se torna uma desonra, se torna uma rebeldia, uma afronta agora. Antes a pessoa só estava incomodada, mas agora é uma afronta. Agora a pessoa quer o prejuízo de outros. Isso é lepra e precisa ser removido, porque senão contamina todo o arraial. Portanto, Deus estava mostrando, revelando os procedimentos para que ninguém carregasse lepra. E aquele que estivesse leproso precisava ficar de fora do arraial. Sabe que a gente precisa perceber essa pedagogia aqui. Uma pessoa que estava leprosa, ela ia até o sacerdote, e aí o sacerdote dizia: não, tu não pode ter comunhão com ninguém agora. Nossa, mas olha só, cadê o Deus de amor? Onde que já se viu? Estão me isolando? É isso mesmo. Eu sei que hoje, né, parece... Por isso que a gente precisa, quem é um cristão, nós cristãos, a gente precisa discernir coisas espirituais. É por isso que às vezes a gente vai orientar, alguém vai orientar, dizer: irmão, não reúne com o fulano, não. Aí alguém diz: nossa, mas olha só, tá vendo? Eles isolam as pessoas, eles não querem que a gente tenha comunhão, tá vendo? O controle. Ah, você sabe que interessante, né? Porque Covid, todo mundo quis isolamento. Cadê o amor? Sim, filho. Isso é proteção. Paulo diz que com determinada conduta de algumas pessoas, não deve nem se sentar para jantar. Com avarento não deve, com murmurador, não é nem para sentar, para comer. Não é para ter comunhão. Por quê? Porque ali tem lepra. E a lepra vai contaminar. É impressionante. Você deve ter um viver santo. Não é só porque está no arraial que a gente não pode ser inocente. Cada um carrega um espírito. Ah, pastor, vão estar desconfiando. Não, mas consulte os sacerdotes. Consulte aqueles que têm uma sensibilidade interessante. Porque às vezes a gente tem que pedir para alguns uma coisa, né? Agora me surgiu isso. Na vida da igreja, nós hoje vivemos uma vida que é a vida da igreja, é uma vida compartilhada. Então não faz sentido, por exemplo, eu estar em um ambiente que eu não quero, onde todos compartilham vida, todos expõem sua vida, e aqui não é para falar só de problemas, aqui não é Alcoólicos Anônimos, meu Deus do céu. Mas estou falando de viver, de ter prazer um no outro, de comungar um com o outro. É uma relação espiritual. É mais do que algo natural que eu vou falar, vou contar meus problemas. É mais do que isso. Perceber o nosso chamado, a nossa vocação de sermos igreja. É desenvolvermos virtudes espirituais, amadurecermos em discernimento, em dons, em vocação, chamado, expressar Cristo, o caráter dele, influenciar, ganhar pessoas para Cristo, cumprir o chamamento. É isso que é o viver da igreja. Quando uma pessoa está nesse lugar, que é o nosso lugar de comunhão, mas não deseja, a pessoa deseja estar ocupar aquela posição, mas não deseja ocupar o lugar. É posição, mas não é lugar. É o crachá, mas não é a disposição em servir. Então tem gente que se apega a um crachá, mas não tem disposição em servir. Você não carrega o caráter de servo, de voluntário. Não, mas tem o crachá. Você percebe? Quando é assim, não faz sentido. Não faz sentido. Então, por exemplo, você sabe que nós, como igreja, nós temos diversos níveis de relacionamento. Então, a pessoa chega na vida da igreja, bom, ela chega e nós entesouramos para ela, né, um ambiente, a gente entesoura a palavra, a gente tesoura amor, afetos, misericórdia, perdão, reconciliação, a gente ora, intercede, a gente faz tudo isso, porque nós somos chamados
a expressar Cristo. É isso mesmo que Jesus fez. No entanto, o nível de relacionamento, de disposição, quem vai definir é a pessoa. Essa pessoa, ela pode ser alguém da multidão. Ela pode, porque ela gosta dos benefícios que tem. Eu sei, normalmente é assim, as pessoas vêm e vêm pelo benefício. Eu sei quando as pessoas se aproximam de outras, eu percebo, né? A gente acaba percebendo, né? Quem é mais maduro já percebe, bate o olho já. Ok, é porque a pessoa vem muito com a cultura do mundo. E a cultura do mundo é isso, é vantagista, se escora, gosta de benefícios, se aproxima para ter só benefícios. Ok, os imaturos são assim, né? Quem tem bala na mão, eles se aproximam, mas se não tem bala, eles não dão nem bola, né? Se tem algodão doce, as crianças estão perto, mas se não tem, não faço questão nem de cumprimentar, né? Então, assim, é a cultura do cosmos, é a cultura caída, a igreja vai ter isso porque é o lugar que essas pessoas são chamadas a ter uma transformação, e esses somos nós transformados hoje. Aleluia. Ou em processo de transformação, tendo removido aí da nossa mentalidade caída, mundana, profana, a nossa mentalidade é transformada. Ok. Mas aí, na caminhada, a pessoa gosta então de estar nos nossos ambientes. No ambiente que nós estamos, claro, porque tem benefício, porque tem inspiração e porque é de Cristo. Aleluia. Gente que nem conhece, faz questão de servir e tornamos a pessoa uma prioridade, tornamos a pessoa um célebre, né? Meu Deus, e vamos fazendo os movimentos, recebemos, celebramos. Tem um caráter, né? Nós, como igreja, nós celebramos uma pessoa que a gente está vendo pela primeira vez. Não é a pessoa que precisa nos conquistar. A gente é facinho, facinho. A gente já se atira. Ai, tu é a coisa mais importante do mundo. Que ele te ama, nós te amamos também. É isso, é o caráter, né, da comunidade, né, de Cristo, que expressa sem merecer. A gente ama alguém sem merecer, porque nós fomos amados sem merecer também, e porque ele nos amou. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Reconhecemos porque ele nos reconheceu primeiro. Servimos porque ele nos serviu primeiro. Então, transbordamos aquilo que Cristo é. No entanto, nessa caminhada, existem aqueles que eles vão gostar de ocupar essa posição, mas não querem ocupar o lugar. Então, é a pessoa que pode definir. Nós queremos que todos avancem para o terceiro nível. Tem o primeiro nível que é a multidão, o segundo nível é o seguidor ocasional. Mas de vez em quando aparece, de vez em quando, ele está ali nos cultos, ok. Mas tem o terceiro nível que é o nível de membro. Membresia, ele é um discípulo. Ele se alimenta do que a gente se alimenta, fala o que a gente fala, vive o que a gente vive. A nossa agenda não é um problema para essa pessoa. A agenda da igreja não é um problema. Não fica conflitando toda hora. Por quê? Porque ele tornou essa agenda, Cristo é o centro. Então, todas as coisas são periféricas a isso. Você percebe? Então, a pessoa está ativamente vivendo a vida da igreja. Ok. Mas existem aqueles que eles querem, então, eles vão ocupar a posição, mas não querem ocupar esse lugar. Então, eles estão ali só pelos benefícios. Eles estão na mesa dos discípulos, mas não querem comer da carne e beber do sangue de Cristo. E quem não comer, Jesus diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Nós, como igreja, somos exatamente assim. Quem não comer da nossa carne, não beber do nosso sangue, não tem parte conosco. É por isso que nós vivemos uma vida em unidade. Em unidade. Então, a gente está junto. A gente faz todos os movimentos para estarmos juntos o tempo inteiro. Eu digo que a pessoa não pode, cada um vai ter um estilo de vida, mas prioritariamente nós vamos ter uma identidade. Óbvio que sim. Né? Porque andamos em comunhão, pensamos a mesma coisa, falamos a mesma coisa, relacionamos. Ok, aí faz sentido se a pessoa... Vamos lá, pensa comigo. Olha só, a Bíblia é muito pedagógica aqui. Imagina a pessoa, nós vivemos uma cultura de doação, de entrega, de renúncias. A gente é vocacionado a servir. Nós investimos naquilo que acreditamos, investimos na casa de Deus. Tudo isso a gente faz. Aí faz sentido alguém estar nesse lugar, só desfrutando de todo esse ambiente, mas não querer comer da nossa carne, beber nosso sangue, se tornar um de nós como nós somos em Cristo? Faz sentido? Você percebe que a pessoa só quer o benefício, mas não a responsabilidade. Isso é anticristo. Isso é anticristo.
Por isso que aqui no Arraial, a pessoa tá, isso é lepra, ela está isolada, ela está ali com um outro coração, com uma outra disposição, com uma outra mente, totalmente disforme aquilo que é o nosso chamado, é o chamado da vida da igreja. Ela não quer servir, não quer investir, é avarenta, gosta de todo benefício, gosta da palavra, gosta que todo mundo invista na vida dela, mas na hora de ela investir na vida de alguém, investir na vida da igreja, ela servir, se colocar à disposição, ajudar, não quer. A pessoa, por exemplo, está lá, um ano no GC, a pessoa gosta ali do alimento, gosta da palavra cada manhã, mas para lavar uma louça ela se incomoda. Para levar um prato de comida, ela se incomoda. E quando leva só um refrigerante ou um suquinho, né? Que é pronto, que não precisa ter uma parte dela naquilo. Ela não precisa ir pensar, fazer algo, preparar, pensando nos irmãos. Não, não, não. O que não tiver, o que não comprometer ela, ela leva. Coisa bem fácil, assim. Só abrir o pacotinho, joga lá e dá certo. Parece que não tem o Espírito de Cristo, né? Você percebe? Faz sentido essa pessoa passar muito tempo querer ficar no nosso meio? Não faz sentido. Porque ela está ali, mas não quer beber da carne, comer da carne e beber do sangue. E aí é interessante, porque aí alguém pode dizer o seguinte, irmão, você não deseja viver o que nós vivemos. Eu desejo, não, se desejasse, se expunha para viver nessa formatação, uma vida compartilhada. Eu falei aqui de coisas objetivas e coisas naturais, né? Um prato, um bolo, um serviço, isso é natural. Agora eu estou falando, o que a gente precisa entender é que o que nos liga é uma virtude espiritual. Sabe o que é uma pessoa que não deseja comer da carne e beber do sangue? Corpo de Cristo? Sabe o que é? Quando alguém fala na vida dela, ela não aceita. Ela é independente, faz do jeito dela, não fala a mesma coisa. Tudo tem uma explicação natural para aquilo que é espiritual. Ela não discerne coisas espirituais e também não quer discernir e resiste. Bom, faz sentido ficar nesse lugar? Se eu vou para um lugar que eu quero implantar a minha cultura de independência, de orgulho, tá cheio de lepra, a pessoa está leprosa. Bom, precisa ficar afastada. Mas estou me afastando? Não, mas na verdade é tu que não quer entrar. Tirando, mas tu nem entrou. Eu vou. Estão pedindo para eu sair, mas tu nem entrou ainda. Você percebe? A gente precisa ser coerente com as coisas, né? Então, uma coisa que eu tenho falado nós temos percebido já ao longo dos anos, que cada um pode definir o nível de relacionamento que quer com a igreja. Nós estamos caminhando para sermos discípulos de Cristo, ok? Alguém quer membrar, mas não investe naquilo que a gente investe, não acredita naquilo que a gente acredita, não vive a vida que a gente vive. Vai fazer o que entre nós? Aí dá para ir em outro tipo de igreja que vive uma outra forma que não seja a forma apostólica, que a forma apostólica é desse jeito. E aí carregamos uma realidade, mas toda realidade tem um preço. Só que o nosso preço não é algo que precisa ser conquistado, nosso preço é algo que precisa ser renunciado. Ninguém precisa aqui para entregar o que não tem, só precisa renunciar ao que tem. Essa é a questão. Renunciar todo o conhecimento natural. E aí se submeter ao conhecimento espiritual. Você percebe? A vida cristã se trata mais de negar-se a si do que propriamente conquistar alguma coisa. Porque tudo já nos foi dado pela graça por meio de Cristo. Então, mais negue-se a si. Jesus não disse, quem quiser vir após mim, conquiste o conhecimento da Torá, conquiste. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Perceba que o critério para ser discípulo de Jesus não é o que você precisa fazer, é o que você precisa negar de fazer. Negue-se a si mesmo. Negar coisa é fácil. Agora, negar a si é o grande desafio. E nós estamos caminhando com Cristo, sendo transformados para vivermos a mesma vida. É por isso que quando nós, por exemplo, nós empenhamos, vamos estar orando junto, ok, essa agenda se torna prioritária. Ok, meu Deus do céu, tem as suas exceções, ok. Mas eu vou falar uma coisa, a tendência de quem é natural é sempre colocar a agenda de Cristo secundária, porque nunca é errado, sabe? Mas
Se o Satanás não nos traga pelo errado, ele nos pega pelo excesso daquilo que é certo. Então, não é pecado. Ah, mas isso não é pecado. Mas aí vai se tornando, vai insensível, não vai mais percebendo e vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, vai enfraquecendo também. Então, lembre do princípio de ontem: independência é morte, ok? Então, nós precisamos regar essa relação. E existem momentos que, já falo aqui para você, discerne coisas espirituais. A gente está aprendendo aqui com a palavra de Deus, discerne coisas espirituais. Quando perceber alguém isolado, se não, nem comunga com esse irmão, não olhe com um olhar natural de, olha só, mas cadê o amor? Ah, cadê o amor aqui? Seja maduro, você tem palavra. Porque a lepra é contagiosa. A gente fala isso o tempo inteiro. Tempo atrás, uma pessoa estava leprosa. Mas poucos sabiam. Eu sabia. Mas chegou até uma pessoa, um outro irmão, e disse assim: ai, sabe, eu tô pensando assim, eu acho que não vou mais poder ficar junto, andar junto e tal. Mas ninguém, a pessoa que ela estava falando, não sabia que ela estava leprosa, não sabia das bagunças, tanto de coisa. Mas tá bom, a gente não fica divulgando isso, né? Porque a gente crê na redenção e esse é o nosso caráter, né? De guardar, né? Ainda que em determinado ambiente, a gente precisa, é, quando pode comprometer a lepra, a gente precisa posicionar. Mas, até então, ninguém sabe de nada, a pessoa tá lá, mas já tá tudo orquestrado. Acho que não vou mais poder ficar junto e tal. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Depois fiquei sabendo. Aí, a pessoa disse: ah, mas sabe o que que é? O pior disso tudo é que nós não vamos poder mais ter comunhão. Mas por que tá falando isso? É porque, sabe, se eu deixar de estar junto, eles não vão deixar a gente ter comunhão. Então, mas peraí. Se a pessoa quer ter tanta comunhão, por que não permanece juntos? Primeira coisa. Olha, mas claro que a pessoa está dizendo. Eu entendo perfeitamente. Eu não quero o ambiente da disciplina. Eu não quero que a luz venha sobre a minha vida. Eu quero o escuro, porque tem muita treva aqui e eu vou ser descoberto. Então é o seguinte, eu quero manter um relacionamento, mas às escuras, nas trevas, não na luz. Então, eu torno essa relação aqui com o irmão dizendo: nossa, mas eu gosto tanto de ti. Ah, entendi. Eu gosto de ti naturalmente, mas as virtudes espirituais que devem nos ligar, isso não tem valia nenhuma. E aí a pessoa diz o seguinte: olha, mas daí vão nos isolar. Nunca foi assim. Não é assim. Agora, se a pessoa está leprosa, se eu percebo, a pessoa está leprosa, e agora começou a aparecer a lepra, e eu digo para você, ou alguém diz para você: irmão, olha, eu acho que você não devia nem visitar esse irmão. Como que soa isso para você? Ai, que absurdo, tá vendo, controladores? Porque a gente não pode, se não é daquela igreja, eles não querem nem que a gente tenha comunhão. Não, mas... E uma coisa que precisa ficar bem clara aqui: tem muito ambiente controlador que demoniza toda pessoa que sai da vida da igreja ou que vai transitar, que demoniza, que roga a praga, que diz que vai voltar rastejando. Não, por favor, isso tem uma coisa ruim, mas ministerialmente a gente precisa entender e precisa saber lidar com isso, por mais ruim que seja, e todos nós temos esse grande desafio, que é saber ser deixado. Ninguém gosta de ser deixado, né? Por outro lado, as pessoas também não sabem encerrar ciclos bons, né? De forma boa, saudável. Encerra ciclo, mas é batendo. Encerra ciclo, mas é provocando desordem. Ok, mas eu não acredito, né? A gente nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo, então uma pessoa pode deixar e comungar em outro lugar, mas que faça esse caminho de forma saudável. É que interessante, a pessoa quer fazer de forma toda desconfigurada, comprometedora, causando sérios danos, fazer uma transição, mas quer manter vínculos. Fala isso para um casal. Quer ver? Vamos trazer para dentro da nossa casa? Vai lá. Alienação parental. Vai lá.
O pai, a mãe, alguém... vamos lá, o pai agride a mãe na frente dos filhos, e aí faz maldade, e aí depois quer manter um relacionamento saudável com os filhos, mas vive de ameaça à mãe, causou sérios problemas, bateu nos filhos também. Mas agora diz: olha, tá vendo, tua mãe tá impedindo, agora chamar a justiça para impedir a nossa aproximação, mas eu quero manter vínculos contigo. Eu disse: pai, se quisesse manter vínculos comigo, pai, primeiro que não batia na mãe. Segundo, que o senhor assumia a responsabilidade, porque o senhor, ao invés de resolver as coisas, virou as costas e nos abandonou. Ok, tem redenção, tem, mas o senhor precisa assumir o seu lugar é de cabeça dessa casa, o senhor precisa pedir perdão para a mãe. Não seria assim? E como é que igreja, quando a pessoa se torna a relação natural, irmão, os nossos vínculos são espirituais, o que nos une é a revelação do que é ser igreja. Nós estamos acima, nossa relação ela é ligada acima de nós, ela é superior de nós vermos um ao outro de forma natural. Ah, porque a pessoa é legal. Claro, eles veem pessoa legal. Sabe por que muitas pessoas eles se aproximam, eles gostam das pessoas importantes, gostam das pessoas influentes, gostam das pessoas que têm mais condições, gosto das pessoas que são bem influentes na sociedade ou são vistas só para o próprio benefício. Eu me incomodo com isso. A gente tem, daí eu sofro muitas vezes porque aí eu preciso ter um fato, ainda eu fico esperando o tempo certo, né? Mas como um pai, né, a gente deve, e como irmãos mais velhos, a gente deve cuidar, guardar uns da vida dos outros e sempre lembrar que o que nos une não são os nossos benefícios, é o nosso vínculo de responsabilidade, de sermos a imagem e semelhança de quem Cristo é. O que nos une, sabe, irmão, a gente acaba com toda essa lepra da natural, né? Todo esse vínculo que é somente natural. Ah, porque tu é uma boa pessoa. A pessoa tem um vínculo, ela gosta naturalmente da pessoa, não percebe que aquela pessoa é imatura. O nosso compromisso sempre é pegar o imaturo e levar para a maturidade. Sempre assim, pais é sempre assim. Eu quero que o filho amadureça. Mas irmão não tem esse compromisso muitas vezes. O irmão imaturo, ele só quer para brincar. Ele não se importa com o outro, ele não quer que cresça. Para ele pode ser eterna criança, mas isso é um grande problema. E os pais sempre querem que os filhos amadureçam. Quer saber quem ama você profundamente e vê você como parte do corpo de Cristo de maneira espiritual? Aquele que deseja seu crescimento. Aquele que provoca em você um desejo maior pelas coisas do Senhor. Aquele que trata você não segundo a carne. Paulo diz: ninguém conheça-se como sua amiguinha. Não conheça como o seu amiguinho. Ninguém conheça segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que eu e você sejamos encontrados amadurecidos. A palavra está nos amadurecendo. Pastor, não tem um dia que a gente brinca? Tem dia que você sabe, né? Que a maturidade de um homem é definida pelo tanto de outros homens que estão perto dele, né? Se juntar 10 homens juntos, 15 homens juntos numa casa, já vira criança, aí reduz uns 5 anos a maturidade. Se juntar mais ainda, aí o negócio vai caindo. Se juntar 20, caiu para uns 10, 12 anos, caiu para a quinta série. O cara pode ser pós-high doctor, ele é PhD, mas se juntar um monte de homem junto, já vira quinta série. Mas sabe que cada um pode definir um nível de envolvimento na vida da igreja. Mas para ser discípulo, precisa discernir que quem está falando conosco não é só o Jesus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisa ter revelação. Assim também com a igreja. Pode achar que só é uma comunidade de pessoas bem intencionadas. Preciso saber que a igreja é o corpo de Cristo e a família de Deus. Essa é a revelação. Amém. Se o sacerdote 31, se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, se não houver nela cabelos
escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento de 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, se a ferida não ficou mais fundo do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificar que, de fato, a infecção se espalhou, não é preciso que procure cabelos amarelados, a pessoa está impura. Mas se a opinião do sacerdote se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância. A pessoa está pura. Se um homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Aleluia. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. Então perceba aqui, mais uma vez, nós estamos falando de lepra na cabeça. Isso aponta para desonra, ok? Lepra na cabeça, que é o pecado, né? Da rebeldia e da desonra. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem estará impuro e o sacerdote declarará que estará impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa na pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro! Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. Precisará morar sozinha fora do acampamento. Você está percebendo? Então existem coisas que a pessoa vai precisar ficar agora isolada durante um tempo, até que se recupere. A pessoa está num lugar que está em contato com todo mundo, todos os irmãos. Bom, agora precisa de um tempo para que a pessoa volte, para que a pessoa restabeleça a sua pureza, restabeleça a ordem normal das coisas, né? Então saiba, nós vivemos uma geração que não lida muito bem com a disciplina, né? E muitos, mais uma vez, muitos atrelam disciplina com legalismo, e não é. Disciplina limite não é legalismo. Legalismo é condenação, mas disciplina é proteção, ok? Ok, não pode ser um controle, não pode ser... Bom, tanto é que todo controle vai trazer opressão e é faraônico, né? Mas o Espírito vai testificando também e revelando. 47. Quando parecer mofo ou doença contagiosa numa roupa feita de lã, sabe, às vezes uma jaqueta do inverno que fica bastante tempo lá, estava úmida, coisa assim, aparece um mofo? Pois bem, quando aparecesse então nas vestes, e aqui doença nas vestes fala de conduta, ok? Doença nas vestes é a conduta, é um pecado, né? É numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro. Se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha, e se ela estiver espalhada, então o mofo é contagioso, e a roupa, o tecido ou o couro ou objeto feito de couro estará impuro, e o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Está vendo? Destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou objeto de couro, e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele estará impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso
esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais de uma vez e aí estará puro. Mas são essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos, ou em objeto de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Ok? Capítulo 14. O Senhor deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas na pele. A pessoa será levada ao sacerdote e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras e um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirado de uma fonte. Depois ele pegará outra ave, o pedaço da madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o hisopo e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, raspar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da sua barraca. No 7º dia, ela deverá raspar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará pura. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneirinhos e uma ovelhinha de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de cereais, ela pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite, mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará a pessoa e suas ofertas até a entrada da tenda sagrada, ou tabernáculo, né? E ali a presença de Deus, o Senhor, pegará um dos carneirinhos e o azeite e os oferecerá como sacrifício para tirar culpas. É uma oferta especial ao Senhor e pertence ao sacerdote. Depois matará o carneirinho no lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas para tirar as culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para tirar culpas é como oferta para tirar pecados. É coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. Você percebe aqui, né, que quando era de pecado, culpa, tudo era do sacerdote, né? E quando era oferta pacífica, oferta de manjares, isso era agradável ao Senhor, tinha incenso e tinha azeite, ok? Era o sacerdote, era para o Senhor. O sacerdote, 14, pegará um pouco de sangue do animal e com o dedo passará na ponta da orelha direita e no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará o dedo na mão direita, dedo da mão direita no azeite e o borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal. Isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá o sacrifício para tirar pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Em seguida, ele matará um animal para a oferta que vai ser completamente queimada e o oferecerá no altar, junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote o carneirinho para a oferta para tirar culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor e que pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite, mais 1/4 de litro de azeite, e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme suas posses. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. No 8º dia do tempo da sua purificação, a pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então, ali na presença do Senhor, o sacerdote pegará o carneirinho e o azeite e os oferecerá ao Senhor como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, matará o carneirinho, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo o colocará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali na presença de Deus do Senhor. Então, com o dedo porá um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa e assim, na presença do Senhor, conseguirá o perdão dos pecados dela.
Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta para tirar pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote, conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei da purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa de pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. Ok? O Senhor, 33, o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito de mofo nas casas. Essas leis deveriam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado em Canaã. Espera aí. Agora o mofo antes era nas roupas, correto? Agora é nas casas. Então era lepra nas roupas e lepra nas casas, ok? Na roupa é conduta, mas nas casas isso aponta para um pecado coletivo. Agora é um pecado de todo o povo. Então, se houvesse um pecado, se a comunidade de Israel cometesse um pecado, bom, agora deveria ter um procedimento para que houvesse perdão desses pecados, ok? Então, a gente percebeu, né, vários pecados aqui na vida da pessoa. Primeiro era no homem, nas suas vestes, e agora um pecado coletivo. É pecado individual, pecado exterior, né, que é a sua conduta, mas agora também é um pecado coletivo. Essas leis deveriam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que Deus lhe daria para ser deles. Quando Deus fizer aparecer um mofo na casa de alguém, o dono irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu um mofo na sua casa. Antes de ir examiná-la, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo que tiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará fechada 7 dias. No 7º dia, ele voltará e examinará a casa de novo. Se ele descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e a joguem fora da cidade, num lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa, e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão novamente ou de novo a casa. Se depois de fazer tudo isso aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas estiverem espalhadas pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Ela será derrubada e as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote voltar, examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, ele declarará que está pura, pois o mofo desapareceu completamente. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo, e matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois pegará a outra ave, pedaços de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca, e borrifará a casa 7 vezes. Assim ele purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho. Depois levará a ave viva para fora da cidade e a soltará no campo. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação e a casa ficará pura. São essas leis de todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo da roupa e nas casas. Aqui está o resumo, né? O 54 aqui, ó, é o resumo, né, de todos os pecados. Pastor, tudo isso aqui, o que Deus estava sinalizando para o povo? Viver santo, viver em santidade. Hoje, tudo mais fácil. Cristo Jesus é a sua santidade. Quando você anda de acordo com essa natureza, você caminha num viver santo. Só que esse viver santo agora, isso não aparece mais na pele. A lepra hoje não aparece na pele. Ela aparece no coração. Só no coração. É necessário discernir. Então, nós devemos remover todo orgulho, todo pecado mais profundo, mágoas, ressentimento, rebeldia, desonra.
pecado, quando ele for coletivo, devemos reconhecer e remover do nosso meio para que não haja contaminação, para que não comprometa a relação com o Senhor. Amém. Pedagógico isso, né? Tudo isso que nós lemos até aqui é Deus dizendo: eu desejo que vocês tenham um viver santo. Amém. Capítulo 15. São capítulos mais extensos, né? Um pouquinho mais extensos, né? Esse é ainda mais reduzido, mas os outros foram extensos. Bom, 15, Levítico capítulo 15. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel: quando um homem tiver um corrimento no membro, ele ficará impuro. Corrimento aqui na NTLH, mas a sua diz fluxo, ok? Fluxo. Perceba algo. Fluxo é tudo aquilo que flui da nossa carne. Quando a palavra de Deus diz fluxo, é algo que sai da carne, é um corrimento da carne, é um fluir da carne. Quando a palavra de Deus menciona fluxo, é da carne, é um fluir da carne. Mas quando é o espírito, é o fluir. Fluir é do espírito, fluxo é da carne. Ok? Então você vai perceber que Jesus ele cura uma mulher do fluxo de sangue. Você percebe que não é fluir de sangue, é fluxo, porque era da carne. Ok? Então fluxo é da carne, fluir é do espírito. Quando um homem tiver um fluxo no membro, ele ficará impuro, tanto se o corrimento vazar do membro, como se o corrimento parar nele. De um jeito ou de outro, o homem ficará impuro. Qualquer cama em que ele se deitar e tudo aquilo que se assentar ficarão impuros. Se alguém tocar na cama dele ou se assentar onde ele sentou, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ela ficará impura até o pôr do sol. E quem tocar no homem que tem o corrimento deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ele ficará impuro até o pôr do sol. Se o homem que tem o corrimento cuspir numa pessoa que está pura, essa pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Qualquer sela que o homem montar se tornará impura. Quem tocar naquilo em que o homem se sentou ficará impuro até o pôr do sol. Se alguém pegar naquilo em que o homem se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Se um homem que tem corrimento tocar numa pessoa sem primeiro lavar as mãos, então aquela pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer pote de barro que o homem pegar deverá ser quebrado. Se for de madeira, deverá ser lavado. Quando o homem sarar, precisará esperar 7 dias para se purificar. Passado esse tempo, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho em água de uma fonte. Então ficará puro. No 8º dia, ele deverá pegar 2 rolinhas ou 2 pombinhos e ir até a tenda sagrada, ou tabernáculo, e ali na presença de Deus, do Senhor, entregar as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação, e o homem ficará puro. Quando um homem tiver perda de esperma, deverá tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Qualquer roupa ou pedaço de couro em que cair esperma deverá ser lavado e ficará impuro até o pôr do sol. Depois que um homem e uma mulher tiverem relações, os dois deverão tomar um banho e ficarão impuros até o pôr do sol. Ok? Então, mais uma vez, aqui um fluxo, né, que sai da carne, e aqui está falando do ato de ejaculação. Isso é impureza, é um fluxo, aponta para tudo aquilo que vem, são as obras da carne, fluxo da carne. Então você percebe que Deus não aceita isso. Caim foi um que ofertou, a oferta dele foi fruto de presunção, seu próprio entendimento. Deus não aceita aquilo que é fruto do pensamento da carne humana, porque isso é fluxo, não é fluir do espírito, é fluxo da carne. Abraão, quando gerou Ismael, lembra? Pois é, era fluxo, fruto da sua obra, fruto daquilo que ele entendia ser o melhor. Deus não aceita. Nadab e Abiú foi fluxo também.
foi fruto de presunção, foi fluxo de presunção humana. Deus não aceita o que é fluxo. Deus libera um fluir. Quando é fluir, é do Espírito. E Deus só recebe aquilo que é gerado nele. Deus só recebe aquilo que é gerado nele. Se a gente oferece alguma coisa para o Senhor que tem base, né, a nossa capacidade, Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que é gerado nele. Por isso, mas olha só minhas habilidades. Se essas habilidades foram dadas por Deus, ok. Mas que você faz confiado no Espírito, não na sua carne, não na sua capacidade, nem na dependência de si mesmo. Ok? 19. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura 7 dias. Ou fluxo também, né? Tiver a sua menstruação, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo, ficará impura até o pôr do sol. Qualquer cama em que ela se deitar e qualquer coisa em que se sentar, ficarão impuras. Quem tocar na cama em que ela se deitou ou naquilo que ela se sentou, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. E o homem que tiver relações com a mulher durante a sua menstruação, ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar, ficará impura. A mulher que tiver hemorragia, ou que continuar menstruar até o tempo normal, ficará impura como durante a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, e qualquer coisa em que se sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo que ela se sentou ficará impura e deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impura até o pôr do sol. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias, e então estará pura. No 8º dia, ela pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá até a tenda do encontro, ou tenda sagrada, ou tabernáculo, e entregará as aves ao sacerdote. Este as oferecerá como sacrifício, uma delas como oferta para tirar pecados, e a outra como oferta que será completamente queimada. Assim, na presença de Deus, o Senhor, o sacerdote fará a cerimônia de purificação, e a mulher ficará pura. Essas leis são para livrar os israelitas das suas impurezas, a fim de que não morram por tornarem impura a tenda sagrada. Então, irmãos, a fim de que não morra por tornarem impura a tenda sagrada. Ou seja, o tabernáculo pode ser tornado impuro. Pode haver orgulho espalhado na igreja? Pode. Pode haver obras da carne, na força, espalhado no meio do povo? Pode. Deus aceita, Deus não aceita. Por isso que é necessário se purificar. É necessário quebrantamento. O quebrantamento é para purificar toda a obra da carne, toda a força humana, né? E aí Deus aceita, porque é fruto da fraqueza do homem, não da sua força. Não é o fluxo, é um fluir do seu espírito. Né? O homem quebrado vai fluir o espírito. O homem inteiro é fluxo da carne. São essas as leis a respeito do homem que ficar impuro por causa do corrimento do membro ou de uma perda de esperma, da mulher durante a menstruação e do homem que tiver relações com uma mulher menstruada. Agora, o capítulo principal aqui, um dos principais, né? O capítulo principal do livro de Levítico. Aqui é o dia da expiação. Ou expiação, você pode colocar aí o dia do perdão nacional. Expiação era o dia em que expiar significa cobrir. Expiar é cobrir, cobertura, cobrir. Ok? Anote aí, expiar é cobrir. Então lembre-se que esse dia não era a remoção do pecado. Que sangue de bode, o autor aos Hebreus diz que sangue de bode jamais pode remover, perdoar pecados. No máximo é cobrir pecados. Sangue de bode cobria pecados. Mas o sangue de Cristo removeu de uma vez por todas, de uma vez para sempre. O sangue de animal não podia perdoar pecados, só podia cobrir. Portanto, esse dia era um dia do perdão nacional. E os pecados expiados aqui, cobertos, não era um pecado individual, era um pecado coletivo. Então, era de toda a nação de Israel. Era uma vez por ano que o sacerdote ali faria o quê? A expiação, lá no propiciatório. Era um dia de perdão nacional. Ok? Yom Kippur, o dia de perdão nacional, o dia da expiação, pecados coletivos, ok? De maneira coletiva. Então, propiciação, o que é propiciação? Aqui, nesse dia, era feita propiciação, você vai ver que é no propiciatório. Lembra que o propiciatório era aquele móvel em frente ao véu
que separava o lugar santo dos santos, onde ficava a arca. Tem a arca, tem uma cortina e logo tinha uma mesa ali, que era o propiciatório. Lembra? Aí à direita ficava o candelabro e à esquerda a mesa dos pães. Você lembra disso? Pois bem, ali no propiciatório, então, era feita a propiciação. E propiciação significa afastar da ira de Deus. Afastar a ira de Deus. É propiciar. Então, nesse dia da expiação, o sangue tornava a comunidade pecadora, o pecador propício ao Senhor. Por isso que é propiciatório. Propiciar. Então o sangue torna o pecador propício a Deus. Aleluia. Aleluia. Lindo, né? O sangue de Cristo torna o pecador propício a Deus. Por isso que é propiciação. Ok? Dia do perdão nacional, Yom Kippur, dia da expiação, é esse dia aqui. Então, afastava a propiciação, afastava a ira de Deus. Afastar a ira de Deus. Então, mais uma vez, menciono aqui para você. A expiação no Velho Testamento não tirava os pecados. Mas Cristo Jesus, no Novo Testamento, Cristo Jesus removeu o pecado. No Velho Testamento só cobria, mas não removia. Ok? Então tem um caráter coletivo aqui. E olha o que diz. Depois que os filhos de Arão foram mortos quando apresentavam a Deus, lembra Nadab e Abiú? Pois bem, depois que eles foram mortos, o Senhor, quando apresentava a Deus, o Senhor, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, o Senhor falou de novo com Moisés e disse: diga ao seu irmão Arão que não é a qualquer hora que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás da cortina da tenda sagrada, ou seja, do tabernáculo. Se ele entrar, morrerá, pois é ali que eu apareço numa nuvem acima da tampa da Arca da Aliança. Ou seja, irmãos, vocês me perdoem. O propiciatório é em cima da arca, é na tampa da Arca da Aliança. Confundi aqui. O propiciatório é em cima da Arca da Aliança, claro, onde estão os querubins. Ali que eu quero fazer a propiciação. Ok? Ali é o propiciatório. Ali que o sangue torna propício. O sangue do pecador torna o pecador propício ao Senhor. Feita essa consideração, vamos lá. 3. Arão só poderá entrar no lugar santíssimo depois de ter matado um touro novo como oferta para tirar pecados e um carneiro como oferta que será completamente queimada. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais, todas feitas de linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto, e na cabeça ele colocará a mitra, também feita de linho. Então tudo isso aqui você já viu, você já sabe os significados, né? Mas agora, no dia dessa expiação, agora Deus está falando como que deve proceder no dia desse perdão nacional. Ok? O sacerdote, então, as vestes, ele precisava deixar as vestes gloriosas, né, dos outros dias, e deveria se vestir com vestes sagradas, agora de linho fino, colocar a mitra na cabeça. Por quê? Porque tudo isso representava a santidade. Para chegar diante de Deus, precisava carregar o caráter santo. Por isso que Deus disse: olha, fala para Arão, para ele não entrar de qualquer jeito, como nos outros dias, diante da minha presença, senão ele vai morrer. Precisa ter vestes santas. Sabe que eu e você só podemos chegar diante de Deus se nós chegarmos vestidos de Cristo. Por isso que nenhum ímpio, o ímpio orando, se ele não está em Cristo, Deus não aceita a sua oração, porque ele não é santo diante de Deus. Agora, se estiver em Cristo, ele será atendido, a sua oração será ouvida. As vestes aqui apontam para a santidade, né? E Deus então falou que ele deveria trocar as vestes, colocar as vestes de gloriosas, né, pelas vestes santas. E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão, ou seja, o dia da expiação. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para a oferta para tirar pecados e um carneiro para a oferta que será completamente queimada. Arão pegará o touro novo da sua própria oferta para tirar pecados e com ela
conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome Azazel. Azazel. Olha só. Não existe um significado exato para esse nome, mas possivelmente fosse um nome de um espírito do deserto, ok? Azazel é um demônio ou um espírito do deserto, ou algo enviado ao deserto, ok? Interessante porque Jesus foi tentado lá no deserto, né? E quem é que estava lá? Satanás, talvez Azazel. Mas olha que você já vai entender todo o contexto aqui dessa oferta de perdão nacional. Não era oferta de caráter individual, mas era o perdão nacional. Então, portanto, Arão tirará sorte entre quantos bodes? 2. Não era ovelha, bode. Aqui é o caráter pecaminoso. 2 bodes. Usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Peraí, um é para o Senhor e a outra é para ser enviado. Azazel, o espírito do deserto. Tá bom. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados. Peraí. Bode aponta para Cristo. Bode aponta para Cristo na cruz que se fez pecado. Ovelha é o caráter santo, mas bode é o caráter pecaminoso. Ok? Símbolo de Cristo na cruz tomando nosso lugar de pecador. Ok? Então, o primeiro bode deveria ser oferecido ao Senhor. Olha o que diz. O bode que pertence ao Senhor será morto. Então, isso tipifica o primeiro bode, Jesus na cruz, sendo morto em favor de nós, nossos pecados. O primeiro. Esse era para o Senhor. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Então, peraí, o segundo bode era chamado de Azazel, é bode emissário, tá? Porque é um bode enviado ao deserto. Então, Cristo na cruz do Calvário, ele assumiu o nosso lugar e fez justiça na cruz do Calvário. É o bode que morre. Mas o outro bode para perdão nacional era o bode Azazel, o bode emissário. Isso aponta para um outro aspecto da morte de Jesus. É que afasta, leva ao deserto, leva a um lugar árido, afasta o nosso pecado da presença de Deus. Esses são os 2 aspectos da obra de Cristo. Ele fez justiça diante de Deus e lançou os nossos pecados do mar do esquecimento. Um lugar que ninguém visita. É um lugar de esquecimento. É um lugar desértico. Linda a palavra de Deus, não? Linda a palavra de Deus. Meus e seus pecados na cruz do Calvário foram perdoados. Ele fez justiça. Incluiu os seus pecados, foram incluídos nele. Esse bode foi morto. Mas o outro é o bode emissário. Azazel foi enviado ao deserto. Agora, depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Cristo Jesus também foi enviado ao deserto. Ele levou os nossos pecados lá, foi tentado e fez justiça. Arão pegará um touro novo da sua oferta para tirar pecados e com ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e os da sua família. Então, olha só, agora o próprio sacerdote deveria oferecer sacrifício para perdão dos seus próprios pecados e dos da sua família. Depois de matar o touro, Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus, o Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso bem moído entrará no lugar
Santíssimo. Ali na presença do Senhor, ele porá o incenso no fogo para que a fumaça cubra a tampa da arca da aliança. Assim, Arão não morrerá. Ele pegará um pouco do sangue do touro novo e com o dedo borrifará a parte da tampa que dá ao leste. Depois borrifará o sangue 7 vezes em frente à arca da aliança. Espera aí. Circula aí. 7 vezes. 7 vezes em frente à arca da aliança. Aqui o sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue no propiciatório, ou seja, em cima da tampa da arca ali, né? Quantas vezes? 7. Por quê? Porque o 7 é o número da completude. Isso aponta para a obra perfeita da cruz. O perdão que Cristo Jesus nos deu foi um perdão completo. O sacrifício de Cristo foi completo e foi perfeito. O número 7 é o número de Deus, o número da completude, da perfeição divina. Isso aponta para que o sangue de Cristo Jesus, borrifado no propiciatório, estava dizendo, o perdão foi completo. O pecado foi pago. Você não está devendo nada. Hoje você precisa lembrar que o seu pecado, o sangue de Cristo foi aspergido 7 vezes, tornou você puro de forma completa. Você é santo de forma completa. Você não é meio santo, você não é uma parte santa. Não, você é 100% santo. Você é filho de Deus. Você carrega a natureza de Cristo. Essa é a obra do perdão dos pecados, da remoção dos pecados da cruz do Calvário. Pois bem, ali 15. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar pecados, levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca em frente à arca, como fez o sangue do touro novo. Assim Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas do povo de Israel. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada, que fica no meio do povo impuro. Ou seja, o tabernáculo também deveria ser consagrado. Então enquanto Arão estiver no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para fazer a cerimônia de purificação, ninguém deverá entrar na tenda. Depois que Arão conseguir o perdão dos seus próprios pecados, dos pecados da sua família e do povo, então sairá da tenda, irá até o altar que está na frente dela e fará a cerimônia da purificação do altar. Pegará um pouco de sangue do touro novo e do sangue do bode e porá nas 4 pontas do altar. Com o dedo borrifará o sangue 7 vezes sobre o altar e assim purificará das impurezas dos israelitas e dedicará ao serviço de Deus. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal e ele o soltará no deserto. Assim o bode irá para um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Interessante, né? Que diz que aqui está dizendo que uma pessoa deveria levar o bode. Ok, e Jesus? O Espírito conduziu Jesus para o deserto. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não foi? Pois é, aqui o bode, Azazel, foi uma pessoa deveria levar o bode, mas Jesus foi o Espírito que conduziu ele para o deserto para ser tentado. E lá ele carregou consigo todos os seus pecados e na cruz fez a justiça diante de Deus. Assim o bode irá para o lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Em seguida Arão entrará na tenda, tirará as roupas do sacerdote que havia vestido antes de entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Naquele lugar sagrado ele tomará um banho e depois de se vestir sairá para apresentar a Deus a sua própria oferta, que será completamente queimada, e a oferta do povo, que também será completamente queimada. Assim ele conseguirá o perdão dos seus próprios pecados e dos pecados do povo, e queimará no altar a gordura do animal oferecida em sacrifício para tirar pecados. O homem que estiver levado o bode para o deserto deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Depois de terminados os sacrifícios para tirar os pecados do povo e a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, feita com o sangue do touro novo e do bode, os corpos desses 2 animais serão levados para um lugar fora do acampamento e o couro, a carne e as tripas serão queimados. O homem que os queimar deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho antes de entrar de novo no acampamento. Então você percebe aqui que deveria ser feita toda uma preparação pessoal, né, de Arão como sacerdote e mediador do povo.
ok? Então ele deveria tirar as vestes sacerdotais, as vestes comuns, deveria atravessar o portão de entrada do átrio, né? E conduzindo um bode, um novilho e um carneiro e um novilho, né? Um boi. E aí deveria fazer todo o ritual de purificação ali. Pois bem, 29. Olha agora a comemoração do Dia do Perdão. Depois de feito todo esse ritual aqui, ritual de perdão, de cobertura, expiação, cobrir o pecado, esconder o pecado do povo, a seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. 29. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feito o sacrifício para conseguir perdão dos pecados do povo. Assim o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. Este dia é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada, nem trabalhará. Olha só, um dia especial. É um dia especial. Jesus disse que a sua morte, antes de ele morrer na cruz do Calvário, ele tomou o sangue, tomou o cálice, tomou o pão, partiu, tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança. Bebam desse sangue, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem por causa de mim. Você percebe? É um dia, aquele dia era o dia do perdão dos nossos pecados. O povo deveria lembrar o Yom Kippur, o dia do perdão nacional. E nós devemos lembrar da morte de Jesus na cruz do Calvário. O dia que os nossos pecados foram perdoados de uma vez para sempre. Amém? É linda a palavra de Deus. Este é um dia especial. Aí no 31 circula e coloca aí a obra da cruz, né? Esse é um dia especial. Coloca aí a data. Vou fazer questão de que você faça isso. Qual foi a data do seu batismo? Coloca aí. Esse foi um dia especial, né? Que você nasceu de novo. E você pode colocar também 2026 anos atrás aí, que foi o dia da morte de Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados. O grande e o sumo sacerdote, que for ungido, 32, que for ungido e ordenado para tomar o lugar do Pai, vestirá as roupas sacerdotais de linho e fará a cerimônia para purificar o lugar santíssimo. A tenda sagrada, o altar do sacerdote de todo o povo. Essa lei será obedecida para sempre, uma vez por ano haverá a cerimônia para conseguir o perdão dos pecados de todo o povo. E tudo foi feito como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém? Ok? 17. Deus mandou Moisés dar a Arão aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Se um israelita matar um boi, um carneirinho ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecê-lo como sacrifício a Deus, o Senhor, este homem será expulso do meio do povo de Israel. Ou seja, efetuar a morte de um animal e não oferecer como sacrifício, esse deveria ser expulso do meio do povo. Ele é culpado. É como se tivesse matado uma pessoa. Uau! Tomar aquilo que era de Deus, né? Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote, em frente à tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com sangue o altar que fica em frente à tenda sagrada e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante e para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios no deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Uau, Deus estava eliminando aqui qualquer possibilidade do povo oferecer os animais como sacrifício para outros deuses. Deveria ser eliminado no meio do povo, né? Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e os expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. É o sangue que remove o pecado. O sangue de Cristo removeu o pecado. Aqui está a chave, né?
17, 12 aqui é chave. Esse versículo aqui é chave para nós entendermos, né? Dezessete, 11, perdão, 17, 11. 17, 11. Porque é o sangue que fará expiação. É o sangue, aqui o sangue fazia expiação, mas o sangue de Cristo remove pecados. Amém? Vamos lá. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita, estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá lavar a roupa que tiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol, depois ficará puro de novo. Mas se não lavar a roupa e se não tomar um banho, essa pessoa será castigada. E por fim, então, 18, o Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte, olha aqui, agora fala das relações sexuais, né? Eu, Senhor, o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou os levando. Não vivo de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeço às minhas leis e guardo os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardar os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações sexuais com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a seu pai. Não tenha relações com sua irmã, seja por parte de pai e de mãe ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta. Isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta e isso seria uma imoralidade. Não case com sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com a mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Perceba isso aqui. Isso aqui também vai ser uma ordenança clara que Deus deu, que depois lá, quando o povo está... o povo de Israel se perverte e começa a oferecer até crianças para o deus Moloque. Deus proibiu aqui, de forma muito clara. Deus disse, não, nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. 22, Levítico 22. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel, não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficam impuros os povos que eu expulsar da terra, que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso os castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e os meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades, pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os seus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Até aqui, ok? Amanhã a gente retoma esse capítulo 19 aqui. Amanhã a gente inicia a partir do 19. Amém? Deus, então,
mostrando seu caráter mais uma vez, ensinando o povo a viver santo. Hoje, nossa santidade está em Cristo e todo orgulho, toda lepra do meio de nós deve ser removida. Elas não são mais aparentes, elas são invisíveis. Mas eu e você precisamos estar debaixo do sangue de Cristo Jesus. Nossos pecados foram removidos e nós precisamos estar vestidos de Cristo para termos, diante dessa santificação, apresentarmos essa santidade, apresentarmos santos, inculpáveis, imaculados diante de Cristo Jesus no dia da sua vida. Amém? Por isso que nós estamos sendo lavados pela palavra. Amém? É isso que está acontecendo conosco. Grato por você aqui. Logo mais à noite nos encontramos em nossa celebração. Será mais uma noite profunda, transformadora. Lembre-se, esteja aqui hoje à noite para orar por alguém, para abençoar alguém, porque cheio de Cristo e de palavra você já está, né? Então você vai abençoar a vida de alguém. Essa noite nós vamos celebrar a obra da cruz. Boa tarde para você. Graça e paz. Nos vemos logo mais.